Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula anterior nós falamos sobre as capitanias hereditárias. E hoje a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre o governo geral. Então, como eu falei com vocês na aula anterior, as capitanias hereditárias tiveram uma série de problemas e por isso elas ruíram. Então, era a distância, principalmente, e a comunicação que ficava bem difícil entre as pessoas que estavam administrando as capitanias aqui, ou seja, os senhores donatários e a coroa portuguesa. Outra dificuldade também era o tamanho das capitanias, que eram enormes, né, para poder serem organizadas pelo governo. Então, por esses senhores donatários, né, ou capitães donatários. Então, eles tinham muita dificuldade em relação a isso também. Então, foi o que o governo fez. Ele criou o governo geral, né, o rei de Portugal cria o governo geral e nomeia alguns governadores gerais, que é para que esses homens, eles possam ter a autonomia, ser os representantes do rei aqui na América, né? Ou seja, na América Portuguesa, que no caso era o Brasil, o território do Brasil. E aí ele criou uma série de funcionários, de funções, para que fosse possível administrar as capitanias aqui. Então, ele criou o ouvidor-mor, que era quem cuidava da justiça, o procurador-mor, quem arrecadava os impostos para a coroa, e o capitão-mor, que era o encarregado da defesa do território. Tudo isso na tentativa de manter em suas mãos o território que era correspondente ao Brasil. Então, essa foi uma saída que a coroa portuguesa encontra para poder controlar o território brasileiro. Bom, outra coisa que vai acontecer também, que vai ser muito importante para o controle da capitania, para o controle do território brasileiro, vai ser a presença dos jesuítas. Então, os jesuítas vão vir para o Brasil e eles vão passar a administrar, né, também, assim, a ajudar na administração a partir do controle dos indígenas. Então, eles vão difundir a fé católica, eles vão passar a falar sobre o catolicismo, vão ensinar aos indígenas, e isso vai ser uma maneira de controle também. Então, eles vão ser responsáveis pela educação, no primeiro momento no Brasil, e pela catequização dos indígenas. Isso vai fazer com que os indígenas fiquem cada vez menos resistentes, e eles vão conseguir, com isso, controlar melhor os nativos brasileiros. Outra característica sobre esse período do Brasil é a mão de obra africana. Então, o que é que vai acontecer? Os portugueses, os europeus em geral, eles vão começar a trazer homens negros, né, homens africanos, para trabalhar no Brasil. Então, eles vão vir da África, né, eles vão ser comprados, eles são semelhantes à mercadoria nesse momento e vão ser dedicados ao desenvolvimento dessas capitanias, ou seja, desses territórios aqui no Brasil. Onde é que eles vão trabalhar? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre como eles vinham, né? Eles vinham nos navios negreiros, amontoados, em uma condição de vida péssima. E boa parte desses homens que vinham para cá, eles morriam no meio do caminho, porque eles iam em situações insalubres, ou seja, muito calor, pouca comida, muita gente, muitos ficavam doentes no período da travessia, né, de vir da África para cá, e muitos morriam e ficavam pelo caminho. Os que chegavam aqui, quando eles chegavam aqui, eles iam para um mercado de escravos. E lá eles eram comprados pelos os fazendeiros brasileiros, né? Por aqueles que queriam o seu trabalho na fazenda. Então, o engenho de açúcar, que foi a segunda economia no Brasil, primeiro, como eu falei para vocês, foi a extração do pau-brasil, e o segundo momento foram os engenhos de açúcar. Eles foram sustentados por esse trabalho escravo. Então, os homens, né, os homens negros, africanos, eles eram trazidos para cá para trabalharem nesse engenho. Então, essa produção de açúcar, ela foi toda produzida a partir do trabalho escravo. Então, o que é que a gente vê na economia nesse momento? São grandes proprietários de terras, propriedades de terra, monocultoras. O que é monocultoras? É que só faz a plantação de um único produto, no caso, a cana-de-açúcar. E escravista. Por que escravista? Porque utilizavam o trabalho de pessoas de maneira escrava. Só lembrando para vocês que esses homens, eles não são escravos, eles foram escravizados, né? Eles nasceram livres e foram tragos para cá em uma outra situação social. Tá, gente? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a presença holandesa no Brasil, tá? Então, um beijo para vocês, Deus abençoe vocês e até amanhã.